Amém. Glória a Deus. Boa noite, família. Bom, é muito bom estar aqui com vocês essa noite, recebendo do Senhor. Que casa linda, que casa cheia da presença de Deus. Eu não sei você, mas no louvor eu já estava no céu. Então, nós temos realmente muitos motivos para ser gratos ao Senhor pela presença dEle nesse lugar, nessa noite. E eu estou muito feliz também porque o Senhor decidiu que eu estaria aqui compartilhando uma palavra nessa noite que é também tão especial, com o envio dos nossos missionários. E eles sabem que o nosso coração está indo junto com eles também. E eu quero reiterar aqui as palavras do pastor Rodrigo, porque eu tenho família em campo. E eu sei o quanto é difícil estar longe. Eu sei o quanto é difícil estar longe nas datas comemorativas, quanto é difícil estar longe quando a saudade aperta. Então, eu quero te encorajar mesmo a adotar essa família nas suas orações, a adotar essa família nas suas petições ao Senhor. E nós cremos que em breve nós veremos os frutos de termos enviado essa família para o sertão da Bahia. Então, como eu disse para eles que dia? Quinta-feira? Sexta-feira? Quarta-feira? Como eu disse para eles na quarta-feira, a grande verdade é que nós não estamos perdendo. É o sertão que está ganhando. Essa tem que ser a verdade do nosso coração. Porque se a gente ficar com a sensação de perca, a gente nunca envia ninguém. E a gente precisa entender que os campos, eles estão brancos. Jesus já disse isso. Os campos estão brancos, aguardando aqueles que vão fazer a colheita. Então, não fique com a sensação de que você está perdendo o Carlos e Tamara. Eu vou sentir muita falta do Eta Glória. Eu vou sentir muita falta do choro na hora do louvor. Mas nós sabemos que a igreja do sertão está ganhando um Eta Glória na hora do louvor. A igreja do sertão está ganhando um choro na hora do louvor, gente. Então, não fica com esse sentimento de perca, não. Alimenta esse sentimento de felicidade no seu coração. Porque eles estão indo fazer o que o Senhor os chamou para fazer. E eu quero compartilhar com você uma palavra. Tem um pouco a ver com isso, mas você vai aplicar na sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler duas histórias muito conhecidas, talvez você já tenha ouvido falar muito sobre essas histórias. A gente vai ler a partir do versículo 13. Então, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Tá aí? Diz assim: alguns traziam crianças para que ele as tocasse, ele é Jesus. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra o teu pai e a tua mãe. E ele lhe respondeu: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta.
Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e segue-me. Mas ele, abatido por estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Nós não precisamos acrescentar nada a ela. Ela é pura, ela é viva, ela é eficaz. E nós temos certeza, Deus, que a tua palavra é que vai falar conosco hoje. Que o Senhor molde o nosso coração, que o Senhor molde a nossa mente para receber aquilo que vem do Senhor para nós e não somente aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus estava a caminho de Jerusalém com seus discípulos e nesse capítulo Jesus ensina sobre muitas coisas. Jesus fala sobre o divórcio, Jesus fala sobre o homem ter que honrar a sua mulher. Jesus está ensinando ali os seus discípulos no meio daquele caminho. E acontecem duas situações muito interessantes. Primeiro, Jesus se depara com crianças e as pessoas começam a levar essas crianças para que Jesus abençoasse e os discípulos começam a se irritar um pouco e começam a repreender essas crianças. Mas Jesus diz, não deixem que elas venham a mim. E logo em seguida acontece uma outra história, que é a que eu quero focar com você aqui nessa noite. Um jovem rico se aproxima de Jesus. E no contexto dos evangelhos, muitas pessoas se aproximavam de Jesus. Você deve saber que a multidão seguia. Muitos admirados com seus milagres, muitos curiosos, como Zaqueu. Zaqueu foi um homem curioso, ele queria entender por que Jesus tinha toda aquela fama. E ele sai daquele encontro transformado. Mas essa não era a realidade de muita gente. A realidade era que muitas pessoas seguiam Jesus simplesmente pelos benefícios que Jesus podia dar. Então, muitas pessoas se aproximaram de Jesus, mas não tiveram suas vidas transformadas. E isso é assustador. Porque imagina você viver com Deus na terra. Você caminhar perto de um homem que reflete o próprio Deus e você não ser mudado. Mas essa era a realidade de muita gente. Essa era a realidade da multidão. Muitos seguiam a Jesus. Muitos estavam no entorno de Jesus. Muitos buscavam curas. Muitos buscavam milagres. Muitos buscavam o que Jesus poderia oferecer para eles, mas eles não estavam dispostos a se comprometerem com a palavra de Jesus, que dizia que para segui-lo tinha que pegar a sua cruz. Muitos gostavam de ver Jesus curando enfermos, mas quando Jesus dava uma palavra mais dura, eles os abandonavam. Como aconteceu em João capítulo 6, que a Bíblia diz que muitos discípulos foram embora. Muitos discípulos abandonaram Jesus depois de uma palavra que confrontou o coração deles. Será que nós não temos sido assim? Será que nós não temos amado Jesus com todas as nossas forças e gostado do que Jesus faz em nosso meio? Nossa, eu vou lá na igreja e Jesus se manifesta, o louvor é maravilhoso, mas quando me falam que eu tenho que perdoar aquele que me feriu, aí é um pouquinho mais difícil seguir a Jesus. Essa talvez seja a nossa realidade. Nós amamos a pessoa de Jesus, mas nós não estamos dispostos a nos comprometer com o custo que é segui-lo. Talvez você está aqui nessa noite, você tem tentado viver uma vida de dualidade, uma vida onde você consegue seguir a Jesus, mas você também consegue agradar os prazeres da carne. E existe uma coisa que eu sempre falo, principalmente lá na célula, e a célula é o melhor ambiente para sermos tratados, queridos. Se existe um lugar onde Deus trata e molda o nosso caráter, é na célula. E uma coisa que eu sempre falo lá na célula é: não dá para viver uma vida de dualidade por muito tempo. Jesus mesmo disse, é impossível agradar a dois senhores. Uma hora você vai precisar escolher. Uma hora você vai precisar decidir.
E essa era a realidade daquela multidão. Muitas pessoas queriam a salvação, mas não estavam dispostos a pagar o preço de seguir Jesus, porque a vida com Jesus exige sacrifício pessoal. E o jovem rico, que a gente acabou de ler, é uma dessas pessoas que se aproximou de Jesus. E provavelmente ele era um homem de muitas posses, de alta posição, porque não era normal um jovem ser rico naquela época. Então, possivelmente, ele tinha alguma alta posição na sociedade. Possivelmente, ele vinha, talvez, de uma família já de altas posições. Então, esse jovem, a gente não sabe o nome dele. A gente sabe o único adjetivo que foi dado a ele. Ele era um jovem que era rico. E mesmo sendo rico, mesmo tendo uma alta posição, em busca da salvação, ele se ajoelha diante de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus e ele fala: mestre, o que eu preciso fazer? E eu quero que você grave essa pergunta. O que eu preciso fazer para herdar a salvação ou para herdar o reino dos céus? E é muito importante a gente destacar que por mais que ele fale bom mestre, ou em algumas outras versões só mestre, essa era uma forma comum das pessoas chamarem Jesus por enxergarem que Jesus era alguém muito inteligente, que era alguém que era como se fosse um sábio, um professor, alguém que tinha muita coisa para ensinar. Então, isso não significava que aquele homem entendia que Jesus era Deus. Ele simplesmente entendia que Jesus era alguém que poderia dar uma resposta para ele. Ele estava em busca de uma resposta e ele foi até Jesus. Mas olha que curioso, ele estava em busca da salvação, ele estava em busca do que ele poderia fazer para ser salvo. Só que ele não via que a salvação estava bem diante dos olhos dele. Ele não percebeu que aquele homem que ele conversava era a própria salvação. E talvez nós também estamos assim. Nós buscamos tantas coisas e não percebemos que o Deus da nossa salvação já está conosco. Nós conversamos com Deus, nós pedimos coisas, nós nos rendemos diante dele, mas nós não olhamos com totalidade para quem Jesus é. Nós não enxergamos a totalidade de Jesus nas nossas vidas. E eu quero destacar 3 coisas que aconteceram nessa história que nos chamam a atenção e que você precisa aplicar na sua vida, assim como eu tenho tentado aplicar na minha. A primeira coisa, esse jovem, ele corre para Jesus e ele pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não conseguiremos alcançar a nossa salvação por meio das nossas boas obras. Preciso que você grave isso. Nós não conseguiremos alcançar a salvação por meio de boas obras. O primeiro erro desse garoto, desse jovem, o mais evidente é acreditar que a salvação dele podia ser alcançada por coisas boas que ele fez. Quando Jesus fala: você conhece os mandamentos, você sabe o que fazer. E ele fala: mas tudo isso eu já tenho feito. E esse é um erro que talvez muitos de nós estamos cometendo. Acreditar que no céu tem uma balança que vai medir as nossas boas e as nossas más ações. E se o lado bom for mais pesado, aí a porta se abre para mim. Mas eu quero te dizer que isso você encontra em outra religião. No cristianismo não existe isso. O cristianismo é a única religião que vai te dizer que, independente de você tentar ser bom, isso não faz com que você seja salvo. Independente das suas boas obras, independente daquilo que você faça, você não alcança a salvação por si mesmo.
A obra redentora de Jesus na cruz é suficiente para pagar a nossa entrada no céu. E talvez a gente está vivendo em busca de boas obras para sermos aceitos no céu. Talvez você está em busca de obedecer aos mandamentos para Deus olhar para o céu e falar: nossa, olha lá que bonitinho, como que ela obedece tudo? Mas, sinceramente, não é assim. Deus já viu e vê o nosso pior. Deus sabe o nosso pior. E Deus sabe que por nós mesmos, independente da quantidade de coisas boas que fazemos, nunca conseguiremos alcançar a salvação. Nunca conseguiremos pagar o preço que Jesus pagou na cruz. Nunca conseguiremos, por meio de boas obras, equilibrar a balança, porque nós também cometemos muitas más obras todos os dias. Todos os dias. E é muito engraçado que esse menino, ele fala sobre a lei. Ele fala: eu já tenho obedecido à lei. Eu não mato. Quando Jesus fala, né? Você conhece a lei. Não matarás, não adulterarás. E ele fala: eu já faço tudo isso. E no Antigo Testamento, a lei, ela era a totalidade do... Não vou falar cristianismo, mas a lei era a totalidade da balança de obediência, digamos assim. E aquele jovem, ele está diante de Jesus, que veio para cumprir toda a lei. E ele está se achando o suficiente para dizer: não, eu faço tudo isso. Como nós podemos chegar diante de Jesus e falar: não, isso aí, para mim é fichinha, já fiz. Não, queridos, nós precisamos entender que não existe um homem bom. Jesus mesmo disse: não existe um bom a não ser Deus. E não existiu um homem que não tivesse pecado a não ser Jesus. Aquele jovem, ele chega a Jesus com uma convicção muito grande de que ele estava cumprindo os mandamentos de forma irrepreensível. E, de fato, ele estava cumprindo aquilo que era explícito na lei. Aquilo que estava escrito, mas ele entendia de forma superficial a lei. Por mais que ele não matasse, ele não amava ao Senhor com todo o seu coração. E é isso que me pega muito. Porque, sinceramente, é muito fácil não matar. Está escrito, a gente não pode fazer isso. Mas amar ao Senhor acima de todas as coisas, amar o meu próximo como a mim mesmo. E aquele jovem, ele tinha certeza de que ele estava cumprindo tudo. Mas ele estava deixando o principal, o amor ao Senhor. Ele estava deixando de cumprir o que Jesus disse que era o maior dos mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então ele chega com toda a convicção diante de Jesus. Não, eu faço tudo. Não, se tem alguém que tem direito de entrar, sou eu. Se tem alguém bom aqui que cumpre tudo, esse alguém, tá aqui. Mas Jesus fala: ainda te falta uma coisa. Ainda está faltando algo em você. Então, quando nós nos achegarmos a Jesus, que a gente não chegue cheio de todas essas convicções. Ou se você chegar, que você tenha a humildade de Jesus desfazer essas convicções. Esse jovem, ele obedecia às instruções claras, mas ele colocava suas riquezas acima do Senhor. E Deus, ele requer de nós algo muito mais profundo do que simplesmente uma moral externa. Eu não mato.
Deus requer de nós algo muito mais profundo do que uma obediência que os outros podem ver. Todo mundo pode ver que eu não adultero. Todo mundo pode ver que eu sou fiel. Deus requer mais de nós. Deus requer ser o primeiro e o único do nosso coração. E eu sei que talvez você chegou aqui achando que você cumpria tudo. Mas nessa noite Deus está te falando, ainda te falta uma coisa. Ainda te falta deixar uma coisa para trás. Nosso engano, assim como esse jovem, é acreditar que a nossa salvação e a obediência ao Senhor se resumem àquilo que os outros podem ver. E eu obedeço porque os outros vão ver. Mas eu não sei quem falou isso aqui hoje. Acho que foi o Rodrigo. Não lembro. Mas como foi dito aqui no culto por alguém, Deus, ele não está nem aí para a sua aparência. Foi dito aqui isso hoje? Ou eu estou sonhando? Você falou ontem no Collab Day. Deus, ele não está nem aí para o que você aparenta ser para os outros. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está ansioso por receber uma adoração de você e do seu coração que não é fruto das expectativas externas que colocam em você, mas que é fruto de você entender no seu íntimo e no seu coração que você é dependente do Senhor. É fruto de entendermos dentro do nosso coração que não somos capazes de alcançar a salvação. É fruto de entendermos dentro do nosso coração que não importa o quanto eu tente ser bom, eu sempre vou ser mal. Não importa o quanto eu tente fazer boas coisas. A palavra de Deus, Paulo diz isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Dentro de mim existe uma guerra constante entre a carne e o espírito. E essa é a verdade das nossas vidas. Embora tentemos fazer coisas boas, o mal sempre está à nossa porta. E nós, muitas vezes, fazemos coisas más também. Então, se nós tentarmos entrarmos no céu simplesmente por sermos bons, cancela a sua entrada, cancela a nossa entrada, não vai dar, não vai estar dando. O pedágio vai estar fechado, não vai rolar. Mas se nós entendermos que Jesus fez uma obra completa na cruz, a obra redentora foi completa. O sangue derramado não deixou dívida nenhuma. Se eu entender isso no meu coração, eu não tento fazer boas ações para ser salvo, mas eu faço boas ações porque Jesus me salvou. E existe uma grande diferença nisso. Existe uma grande diferença entre você tentar ser bom para ser aceito, do que você entender que é aceito e tentar ser bom. E essa é a primeira verdade de Deus para os nossos corações nessa noite. Não adianta, não tente alcançar a salvação por meio de boas obras. Pelo contrário, seja regenerado no seu coração. Deixe Jesus fazer a obra completa no seu coração. Deixe Jesus, de fato, entrar e transformar e mudar aquilo que talvez você nem tem noção que é ruim, mas que precisa ser mudado pelo Senhor. A segunda verdade, que talvez tenha um pouco mais a ver, com o culto de hoje, é que existe um custo para seguir Jesus. Talvez, quando você se converteu, as pessoas falaram assim, não faz cálculo, senão você não vai. Mas a verdade é que a gente precisa fazer cálculo sim. Não para não ir,
mas para entender que eu nunca vou conseguir pagar. Se você fizer cálculo, você vai entender, caramba, eu sou muito devedor. Eu preciso encontrar esse Deus. Então, talvez te falaram isso, não faz cálculo, mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, faça cálculos, mas saiba, vai ter custo. Porque se para ele custou, por que para nós não custaria? Vai ter custo. Vai ter custo. Não foi diferente para esse garoto. Não foi diferente para nós. Não é diferente para nós. Essa é a primeira vez que existe uma história onde Jesus exige que alguém entregue as suas riquezas para segui-lo. Mas nós precisamos nos lembrar que todas as pessoas que seguiram Jesus, de fato, que foram colocadas como discípulos, como apóstolos, todas essas pessoas tiveram que entregar algo. Todas essas pessoas. Jesus está exigindo desse jovem as riquezas. E depois a gente vai conversar sobre isso. Mas Jesus exigiu de Pedro, Tiago, João e André o barquinho. Jesus exigiu que eles abandonassem a pesca, a pescaria, que talvez fosse a única fonte de renda daquela família. Jesus exigiu que Mateus ou Levi deixasse a coletoria de impostos. Jesus exigiu, e aí agora eu vou fazer um apelo, que talvez a mulherada pense, Jesus só escolheu discípulos. Não. Jesus, ele escolheu 12 apóstolos. Aqueles 12 são os que estavam mais perto de Jesus, são aqueles que estavam mais próximos dele, mas em todos os evangelhos nós vamos ler e ouvir falar que Jesus tinha os discípulos, o grupo de discípulos, que era aquele grupo maior. E nesse grupo maior tinham muitas mulheres. Maria Madalena. Você lembra das mulheres, você sabe quem são as mulheres que seguiam Jesus. Então, mulherada, aproveitando aí o ensejo do dia 7. Então, mulherada, nós podemos ser consideradas discípulas de Jesus também. Abrace essa verdade na sua vida. Talvez você fique assim, Jesus só escolhe homem, só escolhe homem. Minha querida, Maria Madalena, Marta e Maria são as únicas mulheres que Jesus fala, que as pessoas falam, olha como ele as ama. Não é elas, porque João, aí vamos falar aqui sobre João, que ele é autossuficiente, que ele fala, o discípulo a quem Jesus amava, e ele está falando dele mesmo. O discípulo que chegou primeiro, que correu para o túmulo, era ele mesmo. Então, ele tinha um negocinho ali do ego. Mas as mulheres, Maria e Marta, não são elas que falam isso delas. As pessoas falam, olha como Jesus as ama. Então, mulheres, nós somos vistas e amadas pelo Senhor. Já estou fazendo o nosso negócio do dia 7. E tem uma mulher que me chama muita atenção, que é Joana. Você pode ler os evangelhos, você não vai lembrar dela. Porque a única parte que fala dela é Joana, esposa de Cusa, que era administrador de Herodes. Você vai ler várias vezes, você não vai lembrar de Joana. Mas Joana, olha, ela era a esposa de um dos administradores de Herodes. Herodes não era o cara que governava quando Jesus nasceu, mas era um Herodes que pediu a cabeça de João Batista, você sabe disso. Então, essa mulher era a esposa do administrador de Herodes. Isso significava que ela tinha uma alta posição na corte, que ela tinha bens, que ela tinha status, mas ela escolhe seguir Jesus. Ela abre mão da sua alta posição. Ela abre mão dos seus amigos de alta classe para ser uma das patrocinadoras do ministério de Jesus. Então, talvez você pense que não vai te custar nada, mas vai te custar sim.
E você precisa ter isso em mente, porque quando começar a custar, talvez você pense assim, nossa, mas não me avisaram que ia ser difícil assim. Eu tô te avisando aqui agora. Eu tô te avisando, vai custar. Você vai ter que abrir mão. Seus sonhos não vão mais ser seus sonhos. Seus planos, não vão mais ser os seus planos, né, Carlos? Aquilo que você projetou, aquilo que você pensou, Deus fala, ei, me dá aqui, ó. Só que ele não fala me dá aqui e simplesmente te deixa sem nada. Ele tem algo muito melhor para você. Então vai te custar. Vai te custar, cara. E é por isso que o nome dessa mensagem é Segurando Tudo com Mãos Leves. Porque quando começar a te custar, você precisa ter mãos leves para deixar ir. Deus está procurando essas pessoas que têm mãos leves, que não seguram tudo com apego. Porque quando a gente tem apego, quando Ele pede, a gente faz igual o jovem rico. Ah, não, Senhor. Isso não. Será que você tem tido apego demais pelas coisas que Deus mesmo te deu? Será que aquilo que você tem se tornado um ídolo no seu coração? Talvez aquele jovem nem tenha percebido que as riquezas dele haviam se tornado um impedimento para seguir Jesus. Olha isso, uma bênção do Senhor. E talvez nós não temos percebido, mas aquele trabalho que Deus nos deu se tornou um ídolo no nosso coração. Aquela faculdade que a gente tanto almejou e pediu a Deus se tornou um impedimento para cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos segurar tudo com mãos leves e entender que quando Jesus nos pede algo, quando Jesus nos sonda o nosso coração mesmo e nos pede, nesses momentos a gente tem uma grande decisão. Se Jesus é mesmo mais importante do que tudo nas nossas vidas. Porque a gente canta sobre isso. A gente fala, eu te amo mais que tudo, Jesus. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. A gente canta isso. Mas será que a gente realmente está satisfeito no Senhor? Será que realmente, à medida em que eu conheço o Senhor, todas as coisas perdem o valor para mim? Será que de verdade a gente está disposto a cantar abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos? Será que a gente está cantando essas coisas de verdade ou será que é só da boca para fora? Será que a gente está cantando tudo que eu tenho aos teus pés? Tudo que eu tenho é teu. Será que é mesmo do Senhor? Será mesmo que a gente está cantando minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu? Será mesmo que é do Senhor? E se Ele nos pedir? E se custar? E se eu tiver que abandonar? Será que é verdade isso no meu coração? Nós precisamos mais do que cantar, viver de fato essas verdades. E de fato, segurar tudo com mãos leves. Entendendo que quando o Senhor pedir,
Eu não posso sair triste igual aquele menino. E por último, eu quero te perguntar, quais são as nossas riquezas? As daquele menino eram bens materiais. E é muito importante a gente deixar claro aqui que Jesus não exige isso de todo mundo não, tá? Você pode ser rico. Recebe aí, em nome de Jesus. Jesus não exige isso de todo mundo, não. Não é uma exigência de Jesus. Para seguir Jesus tem que ser pobre. Não existe isso. Mas Jesus exige isso daquele menino porque aquela talvez era a única coisa que o impedia de seguir Jesus com plenitude. Quais são as suas riquezas? Talvez você não tenha muitos bens materiais, mas talvez tenha algo que você fale, isso aqui não mexe não, Jesus. Não pede não. O meu orgulho, o meu ego, não mexe não, Jesus. A minha falta de perdão não exige isso não, Jesus. Por favor. Quais são as suas riquezas? A sua rede social? Porque é muito fácil passarmos 3 horas rolando o feed. Mas vai passar 3 horas lendo a Bíblia. É difícil dar isso para Jesus. Então, a pergunta que fica é, o que tem nos impedido de fato, deixar tudo para seguir Jesus? O que tem te impedido? O que tem travado o seu caminhar? Que Jesus está te pedindo, falta isso. Falta você me entregar isso. E a grande decisão da nossa noite, dessa noite, é se vamos sair entristecidos como aquele jovem, ou... E aí eu quero explicar por que eu comecei falando das crianças. Essa história é um paralelo incrível. Aquele jovem chega a Jesus com todas as suas convicções. A criança, ela é totalmente dependente. Aquelas crianças são levadas a Jesus. Aquele jovem chega a Jesus cheios de bens, cheios de posses. Aquelas crianças não tinham nada para oferecer para Jesus. Então a grande decisão dessa noite é se nós vamos sair entristecidos como aquele jovem ou se vamos sair abençoados e recebidos como aquelas crianças. Que aquele jovem, ele estava em busca da salvação, em busca do reino de Deus, e ele não percebeu que Jesus já tinha dado a resposta. Aquele que não tiver o coração como dessa criança não vai entrar. Será que você está cheio de convicções? Ou será que você está humilde como uma criança, dizendo, ai Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Então nessa noite, eu queria que você se colocasse de pé. Você pensasse o que nos impede de servir a Jesus e seguir a Jesus de maneira incondicional? O que tem te impedido de tomar uma decisão radical ao lado de Jesus? E aqui nós temos alguém que tomou uma decisão radical ao lado de Jesus. Carlos e Tamara estão abrindo mão de tudo aqui.
Mas talvez não seja isso que Deus esteja te pedindo, mas Deus está te pedindo alguma coisa nessa noite. Não é possível que você vai sair daqui nessa noite sem ter algo para entregar ao Senhor. Não é possível sairmos daqui nessa noite sem deixarmos algo para dizer: eu estou aqui, eu vou te seguir. Eu não sei o que você tem que deixar, mas a grande verdade é: você precisa deixar alguma coisa. Eu não sei o que Deus tem te pedido, mas a verdade é: Ele tem te pedido. E eu não vou ficar aqui te exigindo coisas, que eu não tenho nem poder de fazer isso. Mas a minha oração é que o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele venha te convencer nessa hora de que existe algo para entregar ao Senhor. Talvez seja alguma área da sua vida. Eu não entreguei ainda a minha área financeira ao Senhor. Talvez seja alguma área. Eu não entreguei o meu emocional. Eu não entreguei as minhas emoções ao Senhor. O Senhor ainda não é o Deus das minhas emoções. Eu ainda surto. Eu ainda acho que vai tudo desabar. Eu ainda perco o controle. Talvez Deus tenha te pedido para entregar sua família. Como ele pediu para um dos seus discípulos, que ele fala: venha, deixe seu pai e sua mãe. Ele fala: ai, Jesus, deixa eu só lá enterrar. E ele fala: aquele que não ama seu pai, aquele que ama seu pai e sua mãe acima de mim, não é digno de mim. Então talvez Deus está te pedindo para entregar sua família, que você está preso a ela e não está conseguindo servir ao Senhor com plenitude. Talvez Deus está te pedindo para entregar sua área profissional. Você está há anos e anos e anos tentando algo que Deus já te pediu para entregar para Ele. Eu não sei, mas a minha oração é que Deus fale com você nessa hora. Cristo, manso e humilde,